Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Então, meus amores, vamos aqui para a nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro. Certo, gente, para iniciarmos a correção do nosso exercício, espero que vocês tenham feito aí a leitura desse fragmento de romance A Pata da Gazela. Caso vocês ainda não tenham feito a leitura, façam, tá? É bem interessante a gente ler também para poder responder corretamente as questões, ok? Então, vamos dar continuidade à correção. Gente, aí nas perguntas que eu coloquei no slide, elas não estão completas, tá? Muitas delas estão só um pedacinho, só a partezinha que eu tirei mesmo. Mas vamos lá. O primeiro, ele diz assim: o fragmento do romance lido indica tratar-se de uma história policial, de aventura, de amor ou de terror. Para quem leu a história, já dá para perceber que a história, ela se trata de uma história de amor, não é isso? Do rapazinho lá, que já fica dando aquelas olhadas de apaixonado para a moça chamada Amélia, ok? Segundo, qual é o foco narrativo desse romance? Ou seja, quem está contando a história é a pessoa que está participando da história ou é alguma outra pessoa como se estivesse olhando a história e contando? Se for a pessoa que participa da história, então é o narrador, ele está sendo narrado em primeira pessoa. Se for uma outra pessoa que só está olhando a história e contando ela e não participa da história, então ele é narrado em terceira pessoa. Esse que nós acabamos de ler, o foco narrativo é em terceira pessoa, ok? Vamos lá para o terceiro. No texto, o narrador apresenta uma minuciosa descrição dos personagens. Ele descreve um pouquinho como que são os personagens, como que são as moças. O que elementos nos personagens nos permitem perceber que essas moças, elas são de uma classe social. Qual é a classe social que ela faz parte, né? Então, é uma classe social, a gente percebe que é um pouco abastada, um pouco assim, alta, né? A classe social. Por quê? Porque ele mostra a descrição da carruagem, ele diz como que é a carruagem, diz que as moças, elas andam elegantes, bem vestidas. A conversa delas também, elas falam sobre as compras que elas já fizeram, as compras que elas ainda vão fazer. Então, de certa forma, elas são pessoas que têm um pouquinho de grana aí, tá bom? O quarto, nesse romance, as roupas das personagens são tão importantes na caracterização delas que o narrador substitui o nome das moças pelo traje que elas portam. Selecione 2 exemplos do texto que ilustram essa afirmação. Então, o traje dela, a roupa que elas vestem é tão importante que tem vezes que o narrador aí, em vez de falar a moça baixa, a moça mais alta, esbelta, ele chama as moças, caracteriza as moças pelas roupas que elas usam. Então, um dos exemplos é quando ele diz aí, ó, o vestido roxo debruçou-se de modo a olhar para fora. E o outro, ele diz, o roupão, encostando-se nas almofadas, consultava uma carteirinha de lembrança. Não quer dizer que era o vestido mesmo roxo ou o roupão, quer dizer que uma era a moça mais esbelta e a outra era a moça mais baixa. Dando continuidade, o quinto, leia o trecho a seguir, que se refere ao comportamento de Amélia e responda as questões. Notando Amélia a insistência do mancebo, ficou vivamente contrariada. Aquele olhar profundo que parecia despedir os fogos surdos de uma labareda oculta, incutia nela um desassossego íntimo. O que o trecho pode revelar a respeito das características psicológicas da personagem? A gente vê que quando ela fala essa parte, a Amélia, ela se sente incomodada, né? Ela fica sem graça. Então, quer dizer que a Amélia, ela é uma moça assim mais recatada. O comportamento dela é mais reservado, ok? O sexto, que atitudes Amélia tomou para se proteger e se esquivar do olhar do rapaz que admirava? O que foi? O rapaz estava olhando ela demais, admirando demais. O que ela fez para ela poder se proteger desse olhar, sair um pouquinho do olhar dele? Ela pediu para o cocheiro avançar mais alguns passos, né, andar um pouquinho mais para frente, de modo que o rapaz não desse de ficar olhando lá para dentro do carro. E ela também abriu o chapeuzinho de sol para impedir que o moço olhasse diretamente para ela, ok? E nós temos aí o sétimo, indique as alternativas
tem assim, ó, pelo fragmento lido, é possível identificar a situação-problema que se constrói e será responsável pelo desenvolvimento da história. Indique as alternativas que apresentam os acontecimentos fundamentais que desencadearam essa situação. Ou seja, o que foi que aconteceu para desencadear toda essa situação que aconteceu? Aí a gente vai ver as alternativas agora. Então, nós temos aí 4 alternativas. Cinco alternativas. Delas, 4 estão corretas, tá? Teve um momento em que o lacaio, apressado, não percebeu que deixou cair na rua um objeto do embrulho que carregava. Isso aí foi uma das coisas que desencadeou o rapaz encontrar o embrulho e tudo mais, tá? A letra B, o cocheiro leva a Vitória mais para frente para tirá-lo do foco do olhar do moço apaixonado. Não, isso aí não desencadeou o problema, tá? Isso aí já foi depois que aconteceu o problema. A letra C, um jovem interessado apanhou o objeto perdido e busca informações sobre sua possível proprietária. Sim, a partir desse momento que ele saiu, pegou o objeto e saiu para procurar informações, ele acabou encontrando a Malha. A letra D, Laura, desconfiada de que algo foi deixado para trás pelo lacaio, pela janela da Vitória em direção à rua. Também. E o rapaz bem vestido, não obtendo informações sobre a dona do objeto perdido, guarda-o no bolso. Sim, então são essas 4 alternativas, tá? Letra A, C, D e E. As outras 3 alternativas, gente, ela é mais pessoal, tá? Ela é mais por conta de vocês mesmos. Qual objeto vocês imaginam que deve ter caído do embrulho? Quais as ideias e sentimentos vocês acham que o jovem, o que encontrou o embrulho, terá em relação ao objeto encontrado? E, ao ver o objeto encontrado, o rapaz tirará algumas conclusões sobre a sua dona, sua proprietária. O que você acha que ele vai pensar sobre a dona do objeto e por quê? Tá? Isso aí são respostas mais pessoais. Certo, pessoal? Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o eufemismo, tá? Eufemismo, ele é uma palavra de origem grega, que o eu significa agradável, bom, e o fêmen significa uma palavra. Então, uma palavra boa, palavras agradáveis, tá? Eufemismo é uma figura de linguagem ou de pensamento caracterizada por suavizar a informação de enunciado. Então, o eufemismo, ele suaviza uma informação. Portanto, ele é usado principalmente em contextos formais ou nas situações em que o enunciador, em que a pessoa que está falando, que vai falar, pretende ser agradável, preocupada em não ofender interlocutores ou ouvintes, tá? Então, o eufemismo ele é utilizado mais para quando uma pessoa quer falar algo de uma maneira mais suave, mais branda, para não preocupar outra pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa morre, falece, muita gente prefere dizer assim, passou desta vida para uma melhor, em vez de dizer, fulano morreu. Aí a pessoa chega assim, fulano passou desta vida para melhor, fulano agora está com Deus. Tudo isso significa que a pessoa morreu, só que a pessoa não quer chegar nela diretamente e dizer assim, fulano morreu. Então ela utiliza o eufemismo, que é uma figura de linguagem, para abrandar, para poder trazer assim um jeito mais agradável de dar o anúncio para a pessoa, tá? Então, agora que nós corrigimos nossos exercícios e soubemos um pouquinho mais do que significa o eufemismo, respondo bem na página 54 o exercício 1 e 2, tá bom? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!